E eu queria destacar aqui para você uma outra coisa importante. Existem alguns princípios para nós compreendermos o texto bíblico, do ponto de vista semântico, por exemplo. E eu vou ler aqui para você o quarto princípio, para você perceber que muitas pessoas estudam a Bíblia de uma forma muito irresponsável. Aqui no léxico, baseado em domínios semânticos da Sociedade Bíblica do Brasil, a parte introdutória aqui na página 22, em Números Romanos, veja esse quarto princípio da análise semântica que você deve considerar para interpretar Apocalipse 13:17. Um quarto princípio de análise semântica postula que significados metafóricos diferem de suas matrizes literais no que diz respeito a 3 fatores fundamentais: diversidade nos domínios, diferenças no grau de percepção, da relação entre significados literais e figurados e a extensão do uso convencional. Quando Jesus diz que Herodes Antipas é raposa, existe com certeza uma diferença marcada de domínios entre a raposa como um animal e Herodes como uma pessoa. Então você percebe, a mesma palavra pode estar num domínio semântico ou temático diferente e ter significados diferentes. Então, em algum texto bíblico, você pode encontrar a palavra marca como um significado literal, mas se ela estiver num outro campo semântico, é óbvio que o significado é simbólico. É identificação, é lealdade com algo ou com alguém. Semelhantemente, no caso de expressões idiomáticas da Bíblia, como coar mosquitos e engolir camelos e amontoar brasas vivas sobre a cabeça, as diferenças entre o significado literal e o metafórico implicam domínios semânticos muito diferentes. Na verdade, é essa distinção radical em termos de domínios semânticos que, em certo sentido, forma a essência do significado metafórico. No caso das metonímias, as diferenças geralmente não são tão radicais. No uso do termo nome, quando alguém está, na verdade, se referindo a uma pessoa, ou no uso de mão, quando a referência é a atividade de uma pessoa, a diferença não é tão grande e, portanto, normalmente causa menos impacto. Então, indo direto aqui a um ponto, sem destacar outros aspectos técnicos, eles mesmos reconhecem que um dos princípios da análise semântica, é você entender que significados metafóricos diferem de acordo com o contexto. E um dos exemplos que eles dão, entre outros, que a palavra mão não precisa também ser literal na Bíblia. Ela pode ser uma referência à atividade da pessoa. Então, por exemplo, quando o texto bíblico diz que as pessoas, no verso 16, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, mão não é aqui literal, Dependendo do domínio semântico, do campo temático onde se encontra a palavra, mão pode se referir à atividade da pessoa. Então, já que a pessoa recebe a marca da besta, ou seja, ela se assemelha, se identifica com ela, ela vai o quê? Agir de acordo com a besta. Vai ser rebelde como a besta. Assim como a besta vai querer se rebelar contra Deus e sua lei, os que aceitarem a marca da besta se rebelarão, demonstrarão em suas atitudes, em suas ações, que eles se identificam com a besta. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link
na descrição do vídeo. Conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero a você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Então perceba, nós não podemos ler o texto bíblico de qualquer jeito. Nós precisamos analisar, em certos aspectos, o campo semântico onde se encontra o termo, para vermos até mesmo se ele tem um sentido metafórico ou não. Vamos também agora analisar alguns textos bíblicos, para você ver o que significa no contexto bíblico você ter a marca de alguém. Eu já falei antes e citei aqui, inclusive esse léxico, né, que a palavra charagma, marca, significa ser semelhante, se identificar, tomar partido, ser leal à besta. Vamos analisar aqui alguns textos bíblicos, tá bom? A mais para amadurecermos este conceito. Deuteronômio, capítulo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiramente, as palavras de Deus devem estar aonde? No coração, no interior, na mente. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Veja que interessante. Depois, com o tempo, os israelitas, os judeus, tiveram a prática de atar textos bíblicos, enrolar, ter trechos bíblicos no braço, para sempre se lembrar da palavra de Deus. Agora veja, para que esta palavra de Deus fosse atada na mão como um sinal de que a pessoa amava essa palavra, primeiramente aonde essa palavra tinha que residir? No coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí diz no verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então você percebe? Um filho de Deus, para ter a palavra de Deus amarrada às suas mãos, ou seja, um filho de Deus, para que ele possa agir de acordo com a palavra de Deus, porque nós vimos aqui que o termo mão significa também, se refere à atividade da pessoa, de acordo com esse léxico. Então um filho de Deus, para ter essa marca divina na sua mão, simbolicamente falando, e agir conforme Deus quer, primeiramente a palavra tem que estar aonde? No coração. Então quando a palavra de Deus está no coração, isso se reflete em ação. Da mesma forma, vai acontecer com o adorador da besta. O adorador do poder representado pela besta, ele não vai ter nenhum chip na mão. Primeiro porque a palavra marca, charagma, ela tem um sentido ali simbólico, que significa identificação, lealdade, tomar partido. Já expliquei isso para você. E além disso, Deuteronômio nos esclarece que a pessoa, para ter algo na sua mão, ou seja, para ela agir em conformidade com aquilo, ela tem que ter no seu interior a palavra de Deus. Neste caso da besta, a pessoa terá no seu interior o caráter rebelde, a disposição rebelde da besta. E como que isso vai se evidenciar? Pela marca na mão, ou seja, pelas suas atitudes. A pessoa vai agir em conformidade com a besta. E o que a besta faz, de acordo com o Apocalipse? Apocalipse 12:17 diz que Satanás primeiramente perseguiu o povo de Deus, porque o povo de Deus guardava os seus mandamentos. E aí vem Apocalipse 13, a besta impondo um sinal, uma marca que identifica as pessoas como leais a ela.
E em Apocalipse 14:12, que é a continuação do tema, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você percebe? Quem tem a marca de Deus, ele tem o selo do Espírito Santo na sua vida e ele agirá de acordo com a palavra de Deus e seus mandamentos. Em contrapartida, os que terão a marca da besta na mão, eles agirão em conformidade ao caráter rebelde da besta. E vão dizer um não aos mandamentos de Deus e não vão se identificar com aquele povo remanescente de fiéis de Apocalipse 14:12, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, um povo que tem uma compreensão equilibrada entre justificação pela fé e santificação. Outro detalhe que você deve analisar é que tanto um adorador de Deus quanto um adorador da besta não vai ser identificado por sinais externos, ou seja, não é colocando um chip num relógio, né, na mão direita, ou colocando um chip na testa, né, que aí Deus vai dizer assim, ó, aquele que tem o chip é do diabo, é da besta, aquele que não tem é meu. O conflito entre o bem e o mal é muito mais sério do que um chip, pelo amor de Deus, tá? O que a Bíblia quer nos passar é que o adorador da besta vai se parecer com a besta na sua posição de rebelião contra os 10 mandamentos. E o adorador de Deus vai se parecer com Deus. Vai amar. Porque na verdade os 10 mandamentos são 10 maneiras diferentes de amar. Não é? E aí nós lemos alguns textos bíblicos que nos mostram isso. Por exemplo, como que os filhos de Deus foram identificados ao longo da história? Por sinais ou marcas externas ou por marcas internas? Esta é uma pergunta importante, porque se nós tivermos esta resposta, nós vamos saber se a marca dos filhos de Deus nos últimos tempos será uma marca visível, externa simplesmente, ou algo que vem de dentro, que vem do coração. Né? Então, 2 exemplos eu vou dar para você que já serão suficientes. O primeiro, Mateus 26:73. Veja como Pedro foi identificado como um seguidor de Cristo. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, dos seguidores de Jesus, não é? Porque o teu modo de falar o denuncia. Você percebe? O modo de falar denuncia, entre aspas, quem é um filho de Deus. E aquele que aceitar a marca da besta, ou seja, aquele que tomar partido da besta e ser leal a ela, ele vai falar, agir de forma rebelde como a besta, opondo-se aos mandamentos de Deus e a todos aqueles que quiserem ser fiéis à palavra de Deus. Pedro foi identificado pelo seu modo de falar, porque a sua relação com Deus fazia com que brotasse do interior um caráter que estava sendo transformado à semelhança do de Cristo. Então ele não foi identificado por um sinal visível, uma marca ou muito menos um chip. Ele foi identificado pelo seu modo de falar. E quando vamos para Daniel 3, ali vemos um outro exemplo de filhos de Deus que não foram identificados por marcas literais na mão ou na testa. Lembra-se que eu li no léxico antes que mão se refere à atividade da pessoa, não é? Daniel e seus 3 amigos em Daniel capítulo 3, eles decidiram adorar a Deus e não adorar a imagem, a estátua de Nabucodonosor. Mesmo que o foco do capítulo 3 não seja Daniel, obviamente ele era fiel também a Deus, porque nós o vemos isso no capítulo 6, mas os 3 amigos de Daniel ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram identificados como adoradores de Deus. De que maneira? Quando eles rejeitaram se prostrar diante de uma imagem. Da mesma forma, os filhos de Deus serão identificados não por não ter um chip, mas por se negarem a adorar ao poder representado pela besta e a aceitar as suas insinuações contra a lei de Deus. Você percebe? E eu convido a você para fazer uma análise de Daniel 3 e Apocalipse 13.
Você vai ver uma relação muito íntima entre esses dois capítulos, porque Daniel e Apocalipse são livros apocalípticos que dizem respeito ao tempo do fim. Então, para você entender como será a perseguição aos filhos de Deus em Apocalipse 13 e o que vai envolver essa perseguição, você tem que ler Daniel 3. Então, em Daniel 3 nós vemos os filhos de Deus sendo perseguidos porque não adoraram uma imagem que representava a autoridade de Nabucodonosor. Em Apocalipse 13, os filhos de Deus não adorarão a besta, rejeitando um sinal de identificação da autoridade da besta, que será uma mudança na lei de Deus. Eu já expliquei isso em outros momentos e você pode ver esses vídeos aqui no meu canal. Para finalizarmos, vamos ler aqui Apocalipse 22, verso 4, para fecharmos este pensamento. E aí você nunca mais, meu irmão, minha irmã, acreditar nesta bobagem de que a marca da besta será um microchip colocado na mão direita ou na testa. Não dá nem para comentar mais um negócio desse. Olha o que diz Apocalipse 22, 4. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Ou seja, não é literalmente que Deus vai tatuar o nome dele na testa de cada filho dele, tá? Então o que esse texto está dizendo? Que os filhos de Deus vão refletir no seu semblante, vão refletir no caráter e nas suas ações que eles são filhos de Deus. Da mesma forma, os adoradores da besta refletirão no seu caráter, nas suas ações, simbolizadas pela mão direita, que eles tomaram partido ao lado da besta e rejeitaram o Evangelho eterno e as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Algumas pessoas chegam a alegar o seguinte, que o próprio inventor do microchip disse que o microchip será a marca da besta. Meu amigo, como que você vai acreditar numa pessoa que não conhece teologia, não conhece Bíblia? Você acha que a interpretação dele de Apocalipse 13 é mais correta do que esta análise bíblica e semântica que nós fizemos aqui? É viajar na maionese. Demais! Então, o que alguém diz não tem relevância alguma se não estiver embasado na palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada. O criador do microchip não é inspirado. A palavra de Deus se autoexplica. E nós podemos estudar esta palavra fiel, com a ajuda do Espírito Santo, nos valermos de algumas obras especializadas para entendermos o real significado do texto. Você não tem que se preocupar com o microchip, você tem que se perguntar o seguinte: eu amo a Deus? Eu sou leal a Deus? Se você ama a Deus, se você é leal a Deus, e se você tem o coração aberto para conhecer cada vez mais sobre Deus, você vai se preparar cada vez mais para os eventos finais da história humana. Não perca o seu tempo com teorias de conspiração. Não perca o seu tempo com microchip. Não perca o seu tempo com essa teoria também ridícula da Terra plana. Satanás, ele quer desviar o seu foco daquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus. Enquanto muitas pessoas não se conscientizarem de que estão perdendo o foco, Satanás estará obtendo o êxito de levar essas pessoas para suas fileiras. Você e eu precisamos ter uma relação íntima com Cristo para que a cada dia nos pareçamos mais com Ele. Somos imperfeitos, somos pecadores, vamos falhar, mas a santificação é um processo diário que leva a vida toda. E se você e eu sermos responsáveis na forma como lemos a Bíblia e na forma como a estudamos, nós estaremos nos preparando para a volta de Jesus e estaremos focando naquilo que realmente é importante e estaremos vacinados contra estas bobagens que aparecem na internet. Tá bom? Então, o Nelson, à luz da Bíblia, ele não tem a marca da besta por ele usar um microchip, não é? No seu relógio para poder fazer pagamentos. Fique tranquilo.
Um chip não vai dizer se você pertence a Deus ou ao diabo. O que diz é o seu coração, é a quem você adora. Quem você decidiu adorar? Quem você vai decidir adorar no fim dos tempos? É isso que conta, tá bom? Que Deus ilumine a você, um forte abraço e até uma próxima.